Aí eu trago uma mensagem para vocês que é uma coisa que é assim o meu norte dos clientes quando eles vêm me perguntar, quando vêm me indagar sobre os honorários. Se o cliente falar, eu conheço pessoas que cobram menos, você tem que responder o quê? Tenho clientes que pagam mais. E tem uma outra frase que eu já ouvi de um advogado amigo meu, que ele falou assim: não existe cliente chato, existe cliente que paga pouco. Isso é fato, gente. Quando você acha que aquele cliente não vai dar trabalho, quando você acha que aquele cliente é de boa, você descobre que não é. E aí você só descobre isso depois que você já fechou o contrato, depois que você deu um desconto. Então, assim, cobre o justo, tá? Então, vamos à frente aí. Eu trouxe para vocês 8 passos de como eu devo precificar. De que norte que eu tenho que sair para eu precificar os meus honorários. O que eu sempre respeito, sempre respeitei no meu escritório, é a tabela da OAB. Ah, mas você deve seguir exatamente a tabela da OAB? Não, a tabela da OAB é um norte, tá? Ela é disponibilizada em cada estado, tem uma tabela de honorários. Então, eu uso aqui o do Mato Grosso, que não é a mesma realidade de Santa Catarina, por exemplo. Mas eu uso ela como um norte para eu precificar os meus honorários, tá? Qual que é esse norte? Você não deve, o que eu não faço? Você não deve cobrar menos do que a tabela. Então, assim, a tabela é o mínimo, né? Que você deve cobrar justo para fechar contratos advocatícios. Existem alguns clientes, que nem eu falei agora no início, alguns advogados que acham que a causa não vai dar problema, que aquela causa é tranquila, e aí acaba dando desconto para aquele amigo cliente ou para aquele cliente que você acha que pode dar um valor menor, cobra um valor abaixo da tabela da OAB, e aí depois descobre que é um pepino e acabam se arrependendo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você baratear os seus honorários advocatícios. Gente, quantas horas de estudo nós levamos para aprender o que nós sabemos? Quantos anos de faculdade? Quem passou na OAB aí? A OAB. Quantos cursos que você teve que adquirir para saber o conhecimento que você sabe? Quantas horas? Então, assim, não desvalorizem seu trabalho. Não desvalorize os seus honorários, tá? Isso é caráter alimentar. A sua família depende disso. Então, não vai baratear, não vai cobrar um valor ínfimo aí que você acha que vale a pena, porque por experiência aí de 6 anos de advocacia, aquele cliente que você acha que não vai dar problema, acaba dando problema. Então, eu repito aí a mensagem que eu falei no início. Não existe cliente chato, existe cliente que paga pouco. Então, assim, quando o cliente paga o justo, o certo, você vai atender ele quantas vezes for necessário. Você vai atender ele, tirar todas as dúvidas dele quantas vezes ele quiser, mas ele pagando o justo. Aí você deu desconto para aquele cliente pagou abaixo da tabela, você cobrou menos que todos os outros advogados, e é aquele cliente que não para de vir no seu escritório, não para de te ligar. Então, assim, por experiência, se valorizem e usem a tabela da OAB como um norte, tá? Aí para saber o mínimo, para ter essa dimensão de onde que eu devo partir o meu honorário. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas esse material vai estar disponível para vocês para baixar, que é a tabela da OAB de Mato Grosso, tá? No que trata a advocacia previdenciária. Aí fala sobre o mínimo, tá? Que é o percentual de 20% sobre o valor efetivo real da causa ou o proveito econômico que advier do cliente. O mínimo é 3 URH, cada estado tem um valor. Na postulação administrativa e na postulação judicial, também o mínimo é 20%. Vocês podem ver aí que também tem, nessa tabela nossa de Mato Grosso, tem o percentual máximo,
que não pode ultrapassar 50% do valor total recebido pelo cliente, tá? Então, além de ter o padrão mínimo, nessa tabela da OAB do Mato Grosso, que eu trouxe para vocês, ela tem o máximo, que é 50%, tá? Então, você sempre trabalha entre 20% a 50%. Você não vai cobrar 10%, você vai cobrar no mínimo 20%, certo? Aí, agora, o segundo norte que você tem que partir. Eu tenho seguidores, eu tenho alunos que têm escritório fixo e tenho pessoas que não têm escritório fixo, que atendem na OAB, que atendem na residência do cliente. Então, nesses casos, tem que verificar o gasto do seu escritório, tá? Você precisa ver quanto que é a sua média mensal de gastos, quanto que você gasta, quanto que você precisa para manter o seu escritório. Além disso, você precisa saber quanto que você precisa ter de entrada para conseguir se manter como advogado. Porque isso é muito difícil. É muito difícil o advogado entender que não é só os custos do escritório, mas os custos dele. Porque você precisa tirar o prolabore do seu escritório. Porque como que você vai sobreviver se você tem um custo mensal de R$5.000 de escritório, que inclui aluguel, secretária, internet e energia. Tá, mas além dos 5.000 de custo, você precisa tirar pelo menos mais 5.000 para você conseguir tirar um prolabore bom para você e ainda ter um fluxo de caixa. Então, se você tem um escritório fixo, né, um endereço, uma localização fixa, um escritório aberto, você precisa ter noção dos gastos para não ficar em déficit, tá? E se você negligenciar isso daí, você pode ficar com déficit orçamentário e não aguentar por muito tempo aberto, tá? A gente aguenta aí na advocacia, a gente sabe que no início é difícil. A advocacia previdenciária, como eu falei nas outras aulas, ela é diferenciada porque você não precisa ficar esperando somente os processos judiciais para ter entradas. Você tem entradas muito mais rápidas na advocacia administrativa, previdenciária administrativa. Em questão aí, tem processos de aposentadoria por idade meu que resolvem em questão de 15 dias. Então, assim, você já vai ter uma entrada, né, em questão de 30 dias, 60, 90, mas você precisa ter um fluxo de caixa para você conseguir manter as suas portas abertas, ou, enfim, trabalhando com isso, tá? Até você ter uma rotatividade de clientes. Então, é necessário conhecer o gasto fixo do seu escritório, tá? Terceiro ponto, avalie os custos daquele serviço do cliente, tá? O que é isso? São as despesas geradas daquele caso. Por exemplo, eu já tive casos de professor, por exemplo. O professor trabalhou no estado e no município. No estado, aqui no Mato Grosso, por exemplo, precisa solicitar a certidão no MT-Prev, a certidão de tempo de contribuição. E o MT-Prev é na capital. No município, não, você solicita no próprio município, a grande maioria, quando tem regime próprio. Mas no estado é aqui no Mato Grosso, na capital. Então, se o segurado solicita lá no interior, porque o Mato Grosso, por exemplo, é muito grande, é muito demorado. E estado é bem desorganizado ainda. Então, você precisa diligenciar na capital, por exemplo. Eu consigo, porque eu tenho escritório tanto na capital quanto no interior. Para mim, fica mais tranquilo. Mas se você precisa ir na capital para conseguir uma certidão, você precisa diligenciar em algum órgão que não seja na cidade. A gente pega muitos casos de clientes que trabalharam uma vida laborativa extensa e precisam juntar PPP de várias empresas que você precisa diligenciar, precisa ajudar ele a conseguir esses documentos. Então, vai ter deslocamento. Além disso, vai ter o tempo de estudo para aquele caso, porque tem caso que a gente pega que é cabeludo, que você nunca viu, sempre vai ter. Então, você tem que debruçar tempo naquele caso. Custos com papelaria, hoje em dia, menos, porque hoje em dia é tudo eletrônico. Você tendo um scanner já é o suficiente. Mas você vai precisar tirar cópia do seu contrato de honorários, procuração, então também tem que avaliar isso.
e gasta com gastos com pessoal seu, estagiário, sócios. Então, tudo isso também precisa ser levado em consideração para precificar aquele caso que você pegou, tá? Daquele cliente específico. Quarto ponto. Reconheça que cada caso é um caso. Não é porque a aposentadoria do seu João, que trabalhou urbano, e que tá tudo certo, é igual ao Pedro, que trabalhou urbano e que tá tudo certo. Às vezes você olhando o CNIS, às vezes você olhando a carteira de trabalho, você fala, isso aqui é igual ao fulano, eu vou cobrar igual. Gente, cada caso é um caso. Especialmente no direito previdenciário, cada caso é um caso. Nós precisamos olhar com muito cuidado para cada caso, tá? Então, primeiro, entenda o perfil daquele cliente para precificar os seus honorários. Muita gente me fala, doutora, você não cobra consulta, você cobra consulta, você... Depende, gente. Depende daquele cliente que você atende. E a realidade na advocacia previdenciária, a grande maioria, pelo menos dos meus clientes aí, clientes carentes. É difícil você pegar clientes que têm um alto poder aquisitivo e que possam bancar uma consulta previdenciária, né? Eu gostaria muito de cobrar uma consulta previdenciária de todos os meus clientes de R$500, por exemplo. Mas eu tenho que ter noção que aquele cliente pode me render contrato bom, com os honorários muito bons, se eu não cobrar consulta. Então, nem sempre eu cobro consulta, depende do caso, depende da especificação do caso, tá? Outro ponto importante, a gente não pode gastar munição com caso que não tem futuro. Nós precisamos aprender a falar não para o cliente. Se aquele cliente chegou no seu escritório e não tem jeito dele se aposentar, não tem jeito dele conseguir nenhum benefício, é falar não. Você não pode criar uma expectativa naquele cliente, pegar o caso dele, ficar enrolando com aqueles documentos, ficar esperando cair alguma ideia do céu para resolver. Então, assim, quem tem direito ao benefício previdenciário? Quem contribui. Quem não contribui não tem direito. Eu posso encaixar ele no benefício assistencial. Ótimo. Mas eu consigo aí estender o período de graça, estender o período aí da qualidade segurada dele pelo período de graça. Ótimo. Mas se não se encaixar nesses casos, não quebre a cabeça, não perca seu tempo, que é precioso, com casos que não tem futuro, tá? Então, não adianta investir e nem entrar com processos que não têm futuro. Você vê que não vai dar certo, tem que ser sincero com o cliente, porque você vai estar só perdendo seu tempo, e o seu tempo é precioso, vale dinheiro. Cada caso é um caso, então você precisa sim verificar tudo o que o cliente está te falando. E aí eu coloquei mais uma coisa aqui, que a dica que eu falo, que quando o cliente fala A, você já imagina B, tá? Porque às vezes eles omitem muitas informações da gente. E a gente só descobre olhando a papelada, olhando lá o meu INSS do cliente, verificando certinho o histórico laboral dele. Por exemplo, o cliente chega lá e fala, doutora, eu nunca requeri nada no INSS, eu nunca recebi nenhum benefício previdenciário no INSS. Quando você vê lá, a pessoa recebe uma pensão por morte. Ou ela acabou requerendo uma aposentadoria na justiça e foi negado judicialmente. Então, precisa verificar. Pesquise no meu INSS, pesquise no site do tribunal, processos arquivados em nome do cliente, pelo CPF, porque às vezes o cliente tentou com outro advogado, não deu certo, e aí ele vai procurar vários advogados para tentar achar alguma forma de se aposentar quando não tem, né? Então tem que verificar a coisa julgada. Claro que a coisa julgada tem a relativização, mas você precisa pesquisar. Então pega aquele CPF, abre o meu INSS do cliente, procura lá no site do tribunal, vê se ele já não tinha ingressado com algum outro processo, para não perder seu tempo, tá? Sempre desconfiar aí do que o cliente está te falando. Certo? Vamos para a quinta dica. A quinta dica é negocie com o cliente.
Então, levando em consideração todos esses pontos que eu já falei até agora, tabela da OAB, que cada caso é um caso, verificar o perfil do cliente, você tem essa liberdade de negociar com o cliente. Nós precisamos levar em consideração a situação financeira do cliente também, para os nossos honorários, tá? Tenha em mente aí, eu sempre tenho em mente, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como que eu cobro os meus honorários e dar essas dicas, um valor máximo que você pode trabalhar com o cliente. Então, aí, em vez de cobrar, todos os seus contratos são 30%, mas aí você coloca 35%. Aí o cliente pede desconto, você fala, não, para o senhor eu vou fazer 30%. A satisfação daquele cliente de você conseguir dar um desconto para ele, ele se sente exclusivo, ele se sente importante. Então, assim, isso aí é uma dica muito legal que eu sempre dou. Negocie com o cliente, coloque uma máxima e negocie com ele, verifica também a situação financeira dele, né? Tem clientes que realmente, gente, não tem como pagar a consulta, não tem nem o que comer. Eu tenho clientes que eu ajudo, inclusive, com cesta básica, que a gente faz essa ajuda, às vezes, no escritório, clientes de BPC, que estão em condições de miserabilidade, e que você vai olhar diferente para aquele outro cliente que é empresário. Não adianta, você vai cobrar de uma maneira diferente, porque cada caso é um caso, tá? Então, não tem como você cobrar igual, não tem como você negociar da mesma forma, tá? Então, tenha sempre uma máxima que você consiga aí trabalhar e negociar com o seu cliente, tá? Continuando. Pessoal, podem mandar perguntas, tá? Eu vou respondendo, vou tirando as dúvidas aí de vocês. A gente vai seguindo nossa aula. 6º ponto. Apresente um valor e não um preço. A gente precisa deixar claro para o cliente e mostrar o valor do investimento dele naquele serviço. Isso é muito importante nos processos de revisão, onde não tem exatamente um valor econômico específico e é um risco, né? Então, você tem que deixar claro para o cliente o valor daquele investimento. Planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, quando você precifica ele, quando você faz, você também precisa deixar muito claro para aquele cliente o que você está cobrando e quanto você demanda para aquele caso, o quão especial é aquele caso, tá? E por experiência, gente, previdenciário é muito imprevisível. Tem um caso que você olha e fala, nossa, é fácil. Quando você vai se debruçar, fazer o planejamento, você vê que no CNIS tem muitos indicadores, que na carteira de trabalho está errado, enfim. Então, apresente para o cliente o que vai demandar de você aquele trabalho, aquele serviço. Quantas horas de estudo, quanta experiência que você está demandando para aquele caso, para daí o cliente dar valor também ao seu honorário, tá? 7º ponto, gente. Elabore contratos escritos. Gente, pelo amor de Deus, não façam contratos verbal, tá? Não façam contratos verbais com os clientes. Por experiência aí, em advocacia previdenciária, eu tenho muitos clientes, sempre falo isso aqui nas aulas. O contrato é fundamental. Normalmente, no escritório, nós não temos inadimplência. É muito difícil você ter inadimplência de cliente previdenciário. Eu sempre falo isso por quê? Porque os clientes se sentem satisfeitos com aquele trabalho. Eles se sentem gratos. E é muito diferente, gente. É diferente quando você trabalha no previdenciário. Você sente a diferença quando aquele cliente vem pagar os honorários para você. Então, é importante que quando você negociou com o cliente, você coloque isso no contrato e apresente para o cliente o contrato. Leia as cláusulas. Leia a cláusula da multa, leia a cláusula dos honorários, quanto vai ser porcentagem, vai ser em caso de êxito, ele vai ter que pagar para entrar com o processo. Tudo isso precisa estar no contrato, tá? Agora vai uma dica aí, ouro,
tá? Sobre contratos escritos. Nós precisamos colocar todos os custos envolvidos aí na ação. Além disso, você precisa colocar cláusulas específicas sobre, além do proveito econômico total do cliente. Mas por que proveito econômico? Não é só retroativos e parcelas? Pessoal, eu já tive casos que ganhou multa judicialmente porque o INSS não implantou o benefício no tempo. Então, nesses casos que o cliente ganhou a multa, tem multa aí de R$10.000. Então, se você não coloca no contrato, você precisa cobrar sobre o valor total auferido pelo cliente, né? Sobre o proveito econômico do processo, e só colocar sobre os retroativos, você que vai sair prejudicado, porque os R$10.000 você não vai poder cobrar os honorários. Então, assim, importante colocar proveito econômico total do processo, tá? No caso de processo judicial, isso é super importante. Outra questão, quem coloca somente em caso de êxito também pode ser prejudicado. Eu também tenho um caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição de um cliente que tinha um tempo rural para averbar no CNIS para conseguir se aposentar por tempo de contribuição. O que aconteceu? Esse cliente não se aposentou por tempo de contribuição, a ação dele foi improcedente para aposentadoria por tempo de contribuição, mas o tempo dele que nós pedimos de averbação de tempo rural no CNIS foi deferido na sentença. Esse cliente ganhou 6 anos de tempo de contribuição. Ele consegue se aposentar, já aposentamos ele, claro, administrativamente depois, por causa desses 6 anos reconhecidos na ação judicial, que foi improcedente. Entende a importância de colocar sobre essa questão da averbação? Essa questão da averbação, ela é muito importante nesses casos de aposentadoria híbrida, a aposentadoria por tempo de contribuição, que precisa reconhecer tempo de labor rural, porque, por exemplo, se eu não tivesse colocado no contrato desse cliente que ganhou 6 anos na ação, apesar da ação não ser deferida, ele ganhou 6 anos de tempo de contribuição, que deu certo a aposentadoria por tempo de contribuição dele depois, administrativamente. Então, ele teve, sim, um benefício no processo. Não necessariamente monetário, mas teve. Então, você precisa colocar uma cláusula de averbação no seu processo, averbação de tempo, tá? Isso é importante aí. Eu coloco, inclusive, nas questões de aposentadoria especial. Nessa conversão do tempo comum, também é bom colocar, certo? Então, o contrato, básico, contrato, os honorários precisam estar claros. Negociou com o cliente, fechou certinho a negociação, coloca no contrato e lê para ele. Sempre 2 vias, assinado pelos 2 e assinado por 2 testemunhas. Eu sempre pego já a assinatura das minhas colaboradoras do escritório, já peço para elas assinarem, o cliente está ciente que tem validade, que está tudo certo, tá? Para não depois vir discutir, falar, doutora, mas a senhora falou que ia cobrar 20. Aí eu mostro o contrato, falo, olha, o senhor tem uma cópia, tá aqui certinho, entendeu? Porque é importante essa verbalização do contrato, para o cliente ficar ciente, para depois não falar que esqueceu do valor de seus honorários. Essa questão é muito importante também. Tenha meios alternativos de pagamento, não somente um, tá? Agora, com o Pix, tornou uma coisa muito fácil também. O cliente transferir aí a parcela pelo Pix. Tem a maquininha de cartão, tem a opção de transferência, dinheiro. Os clientes gostam dessa diversidade de formas de pagamento, tá? Uma coisa que eu não oriento, por experiência também, é crédito, tá? Parcelamento no crédito. A não ser que você coloque uma taxa aí de administração, porque você acaba pagando taxa para a administradora e às vezes não vale a pena. Aí você tem que pensar também no custo. Lembra dos outros requisitos que eu falei? Custo do serviço. Então, se o cliente falar, passa cartão de crédito, passa, mas o valor vai ser X, tá? Porque não adianta a gente
falar que não tem, mas a taxa ela é um pouco pesada e pode sim pesar aí no valor depois dos seus honorários, certo?